Aí que tá, gente, aqui foram radiografias que o pessoal enviou. Não me enviou as informações todas do paciente, então eu já não consigo fazer toda aquela avaliação que eu falei para vocês. Quando vocês forem mandar para mim, gente, manda as informações do paciente, não precisa mandar o nome do paciente não, mas o sexo, a idade, quais as doenças que a pessoa tem, as comorbidades que a pessoa tem, alergias que a pessoa tem, o mínimo, para a gente poder fazer um planejamento bacana. Então, como eu não tenho muita informação do paciente, eu fiz aqui o planejamento cirúrgico, mas lembre-se, aquelas etapas são importantes, porque é elas que vão fazer a gente evitar intercorrências no procedimento cirúrgico, ok? Essa foi a radiografia que uma colega nossa mandou, muito obrigada, eu agradeço a radiografia, tá? Muito obrigada mesmo. Nessa radiografia nós vemos uma coisa que é interessante, né? Que são as lesões por abifração, né? São lesões que você tem uma remoção de estrutura dental ali na região cervical, causada por desgaste, pode ser tem vários fatores que podem levar à bifração. Você pode ter contrato prematuro, você pode ter escovação excessiva na região, você pode hábitos deletérios, próteses mal adaptadas, né, próteses removíveis com grampos de fio de orto, que eu já vi acontecer também esse tipo de coisa. Você tem lesão periapical, né, presente, então por algum motivo vai ser feita a remoção desses dentes. Então a gente tem grande chance de, na hora que você for fazer o procedimento cirúrgico, você ter aí uma fratura dessas coroas, né? Porque elas já sofreram ali, já estão sofrendo pela bifração, né? Então você já tem ali uma região, uma linha de fratura para essas coroas. Então vamos ver como é que a gente vai fazer o planejamento. Então assim, fórceps eu descartaria nesse procedimento, tá? Ah, mas eu consegui tirar um dente desse jeito aí com fórceps. Parabéns para você. Mas existe o risco de você fraturar esse dente. Então, se existe o risco, gente, eu já vou tratar ele como se ele fosse uma raiz residual. Eu já vou fazer com a alavanca reta, eu já resolvo a vida, tá bom? Né? Eu sempre falo, né, quando você faz uma extração e fraturou a raiz, como esse dentinho aí, fraturar o dente, não se desespere, 50% do tratamento foi concluído. Muitas vezes, quando está só o topo da raiz, que nem está esse dente aqui, mais de 80% do procedimento já foi realizado. Falta você fazer aqueles 20%. 20% é mais difícil? É, mas falta menos coisa, né? Você tinha uma exodontia simples, quando tem uma fratura, e agora você tem a remoção de uma raiz residual, mudou apenas o procedimento. Raízes longas, curvas, divergentes que se encontram em osso denso são mais prováveis de serem fraturadas. A gente observou que aquele dente lá, os dentes são inferiores, um osso mais denso, um osso mais cortical. Com isso, a chance de você ter uma fratura daquelas coroas é muito maior. Seu caso, pare o que está fazendo, né? Então, por exemplo, você está fazendo essa extração, fraturou a coroa, o que você vai fazer? Se você tiver acesso a um raio-x, para o que você está fazendo, tira um raio-x para você ver a profundidade que fraturou e até onde você vai ter que ir com a osteotomia, odontosecção, para conseguir chegar a ter um ponto de apoio adequado e remover aquele resto radicular. Muitas vezes, gente, tirar resto de raiz é questão de visualização. Visualização, Bianca? É visualização. Porque se você estiver vendo o que você está fazendo, até com o explorador você tira o resto radicular. Ah, Bianca, você está me zoando. Estou falando sério. Quantas vezes eu tirei com o explorador e lupa, usando lupa odontológica. Você consegue achar onde está lá o pedacinho, o fragmento, aí você coloca, né, o explorador lá no meio da região onde teve o canal, faz um movimento como se fosse um movimento de luxação, ele desprende do ligamento periodontal, ele está preso por uma porção muito pequena de ligamento periodontal e com isso ele se solta. É muitas vezes a questão de visualização mesmo, tá? Bom, então temos lá a radiografia, né? Quais são os riscos? Ó, gente, esquece isso aqui porque eu não sei o que aconteceu, bugou aqui o meu slide. Mas vamos focar na radiografia. Nós temos aqui o risco de fratura de coroa nos dois casos devido à lesão de abifração. As dificuldades, você tem lesão apical, eu já falei em aulas anteriores, quando você tem lesão apical, você tem uma região onde pode causar uma hemorragia. Por quê? Os vasos da região do cisto
não costumam sofrer contração na hora que eles são rompidos, na hora que você rompe, removendo ali o cisto. E aí, se você deixar um pouco daquele remanescente lá daquele cisto, né, daquela hiperplasia, é bem provável que aquele fique um sangramento que você não consegue controlar. Pode causar inclusive alveolite, porque vai fazer dissolução do coágulo que se formou na porção mais superior ali do alvéolo. Então eu aconselho, se tiver cisto e não tiver próximo da região do canal, é claro, aqui parece que não tá, você faz uma curetagem para remover, ou se você der sorte que ela saia junto com o dente, né, que é a melhor coisa. Mas é importante fazer uma curetação aí. Osteotomia. Sim, eu faria osteotomia nesse caso, porque essas raízes, elas parecem estar um pouquinho pojudas, digamos assim, né? Podem ser um processo aí inicial de hipercementose? Pode, às vezes o paciente tem um bruxismo severo, um apertamento dentário severo, isso uma mordida errada, topo a topo, né? E isso pode causar, então, esses processos de hipercementose. Então eu faria um alívio nessa região aqui da mesial e da distal, e isso vai me ajudar a apoiar melhor também a minha alavanca nessas regiões, tá? Odontosecção não, porque são dentes com raízes unitárias. Ponto de apoio, como você vai ter que remover esses dois, eu faria um ponto de apoio bem aqui no meio, porque aí eu faço a luxação das duas raízes ao mesmo tempo. E esse lado aqui, você usaria para criar uma outra movimentação. Você vai fazer movimentação para mesial e para distal, fazendo assim a luxação do dente. Então, paciente cirente, né, que será feita a remoção do dente, medicação, dose. Eu daria uma dose de ataque de dexametasona, por quê? Porque o dente tem cisto, existe uma infecção na região. Isso pode ajudar a evitar, inclusive, a alveolite, tá? Anestesia 2 tubetes, infiltrativa, normal. Aspiração negativa é importante fazer, né, para evitar uma injeção em vaso. Incisionar intrasucular, pequeno retalho distal. Eu acho que eu cheguei a fazer aqui o desenho do retalho. Fazer um de retalho distal, gente, para você poder expor melhor essa região aqui. Então faz uma incisão de alívio aqui na distal, tá? Luxar nos pontos de apoio, lavar os debris, né? Os debris são os pedacinhos de osso, pedacinho de dente que fica ali no local, e suturar. Observar se há sangramento, fazer a curetagem, observar se há sangramento, e se houver, fazer a compressão com gás, tá? E medicação, dexametasona e Advil. Aqui, ó, apareceu só no final. Minhas animações estão bugadas mesmo aqui, né? Então fazer uma incisão intrasucular e uma de alívio aqui na região distal, você vai conseguir visualizar melhor. Quando você vai fazer uma extração, por exemplo, de raiz residual, é importante que você enxergue apenas dente e osso. Dente e osso, não pode ter gengiva ali. Então você faz o retalho para você enxergar melhor o que você está fazendo. Só assim você vai ver os pontos de apoio. Às vezes as pessoas me mandam assim, mas eu não enxergo esses pontos de apoio da alavanca que você me fala tanto, Bianca, você fala tanto esse ponto de apoio. É porque você não está fazendo a remoção do retalho, você só está vendo gengiva ali, então não dá a impressão de que eu estou fazendo entre dentes. Na verdade, existe um espaço ali que, se você tirar a gengiva, se você fizer o descolamento, você vai enxergar o que eu estou falando. Você vai enxergar este ponto aqui, você vai enxergar.